quando a gente faz consultório, a gente brinca, né, que tem gente que não é legal na ortopedia, né? Que às vezes a cirurgia não fica tão boa, que não é bom de consultório. A gente brinca que para quem faz consultório isso é bom, né? Porque os pacientes, eles vão rodando e você tem oportunidade, sei lá. Mas aquilo que você me falou de saber que essa parte da terapia biológica está sendo que meio exposta de uma maneira negativa, principalmente nas mídias sociais, talvez queima um pouco a ideia, ou queima um pouco o tratamento. De que maneira você vê isso de maneira negativa e de como é que você acha que as mídias sociais influenciam nisso? Eu acho que a gente está muito solto, né, nas mídias sociais e você acaba escutando muitas pessoas falando em mensagens, falando, fiz isso, fiz aquilo, e é muito ruim, né, porque a gente não tem um filtro exato e o paciente acaba comprando a ideia de quem vende melhor, né, então você acaba tendo médicos bons vendedores e médicos maus vendedores de algumas coisas, e aí isso acaba sujando um pouco o nome, né, de algumas técnicas que até algumas vezes podem ser utilizadas, por exemplo, para o PRP. Um exemplo muito claro para vocês, é uma técnica que para algumas coisas funciona, para outras não, mas que, decorrente da má utilização lá desde o começo, o CRM ou o CFM falou, gente, vamos parar com isso aqui, e absolutamente baniu o uso, né, ou seja, sem nem querer escutar a segunda frase, porque estava indo para um caminho tão ruim, tão errado, que falou, não, melhor a gente parar com isso aqui antes que vire uma baixaria geral. E aí acabou virando, né, uma terapia que a gente não pode usar de maneira séria. Muitas pessoas usam de maneira, infelizmente, que não é aceita, né, pelo Conselho Federal, e aí a gente acaba não podendo usar para alguns pacientes que se beneficiariam, né. Então, acho que a gente perdeu realmente a vantagem de alguns produtos, porque eles foram mal utilizados no início, quando eles chegaram. O que a gente tenta fazer hoje, e muito, tanto no Instituto Cohen quanto na STEM, isso vem muito realmente da cabeça do meu pai, da filosofia do grupo, é usar as coisas, ver, ter a nossa experiência, e aí realmente falar da nossa experiência, saber o que a gente está fazendo, né? Isso aconteceu com vários produtos que estão aqui em uso no Brasil, por exemplo, a membrana de colágeno, que é uma coisa que a gente usa muito, que a gente foi aos poucos entendendo como funcionava, para virar um produto referência que pode ser usado hoje de maneira tranquila por todo mundo. Então isso virou um lado positivo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não acabar errando e queimando o produto, como por exemplo o PRP, que tem seu uso e a gente não consegue fazer. Uma dúvida que eu tenho, Cami, eu sou especialista em trauma, e você sabe que minha praia não é exatamente essa, mas eu acho que até num jeito bem formal, se a gente for passar um guia por aí, lógico que para a gente separar o joio do trigo, o que tem cheiro de coisa errada nesse meio? Se a gente for falar para o público geral, assim, se você vê isso aqui, se você falar que o paciente vai injetar isso aqui no joelho e vai correr 100 metros em 9 segundos. Isso aí tem cheiro de coisa errada. O que tem cheiro de coisa errada? Eu acho que é legal para a gente poder separar. Sem citar nomes, viu? Só para entender o que não é legal por aí e que a gente sabe que tem muito. Olha, essa pergunta, essa sim é uma pergunta difícil. Olha, o que tem cheiro de coisa errada? Você chegar no médico que você vê, que é uma referência, que você viu, que foi indicado, perguntar de uma terapia, ele te fala, olha, isso não tem referência, eu não posso fazer, e você continuar não acreditando. E no outro, falando, vou pegar uma segunda opinião lá num outro lugar, sei lá, num lugar que eu não conheço muito, mas falaram, tal, faz tudo. Você chega num lugar e fala, não, mas a gente faz aqui isso. E aí, uma coisa que é muito legal que o paciente pode fazer, e que nos Estados Unidos se usa muito, é perguntar para o médico, mas qual que é o seu resultado? Né? Então, você já fez tudo isso, mas como que é para você? Como que foi os seus casos, os seus pacientes? Se é um cara que faz isso cientificamente, com protocolo, com projeto, ele vai saber te responder. Caso ele não saiba, é porque ele faz isso de maneira mais deliberada, né? E sem muitas regras. O que para a gente não é uma coisa muito bem vista, né? Talvez esse seja o cheiro de coisa ruim aí das coisas. Então, acho que basicamente é isso. Mas eu acho que a gente tem que saber também que tudo bem, o paciente muitas vezes ele procura isso, uma segunda alternativa, principalmente quando você fala em tratamento cirúrgico. No seu caso, por exemplo, pseudoartrose, no Lê, artrose de quadril, no meu caso, e do Noel, artrose de joelho, ele fala, não vou operar, eu quero uma alternativa. E o paciente muitas vezes busca uma alternativa. E às vezes vale a pena ele buscar alternativa, mesmo que ele vá para esses lugares que não são tão éticos, porque ele volta depois de um tempo e fala, não funcionou mesmo, não foi bom. Então, às vezes, não tem problema. Eu acho que é uma questão do paciente ter o amadurecimento dele também. E a gente está ali mantendo a nossa conduta. A gente não tem que mudar os nossos planos
para ir de acordo com a expectativa do paciente. A gente tem que ir de acordo com a nossa ética e não com a expectativa deles.